Os números não mentem. A expansão está aí para quem quiser ver. Tá pensando que eu estou falando do quê? A Unimed Sorocaba. Eu estou aqui com o presidente Gustavo Ribeiro Neves, ele que é médico oncologista. Muito obrigada pela sua participação. E eu acho importante isso. A gente está falando que qualquer pessoa pode ver que a Unimed está crescendo, inclusive ampliando atendimento, acessibilidade para os clientes, tecnologias. Então, assim, vamos explicar um pouquinho como isso está funcionando e quais os benefícios para as pessoas aqui de Sorocaba e região. Obrigada pela sua participação. Obrigado, Denise. Um abraço a todos aí da nosso Jornal Cruzeiro. Começa falando para a gente desse plano de expansão. Quando ele foi pensado e como começou a ser feito? Denise, nós tivemos aí, especialmente no pós-pandemia, um incremento muito grande de novos clientes. Então, para você ter uma ideia, a gente passou a crescer, em média, 15 mil clientes novos por ano. Isso, de fato, foi uma ação bastante importante para nós. Nós somos, no Brasil, a Unimed que mais cresceu, percentualmente falando, em termos da sua carteira original. Isso nos dá uma obrigação de cumprir com o nosso propósito de oferecer aos nossos clientes bons serviços de saúde. Então, a gente já tinha um hospital que estava já com limite de leitos de internação, de salas cirúrgicas e também de estruturas externas, né? O paciente tinha que se deslocar, às vezes, de locais distantes para ter somente um atendimento de emergência no hospital da Unimed. Então, visando um bom atendimento para os clientes, a gente ampliou os locais, descentralizando os locais de atendimento e oferecendo a possibilidade de eles serem atendidos em diferentes locais. E com isso também motivamos um incremento de novas salas cirúrgicas, novos leitos, para oferecer um atendimento adequado para os clientes. Agora, essa busca pela excelência, na verdade, né? Muitas vezes ela acaba sendo feita depois que o copo transbordou. Vocês fizeram isso antes de acontecer. Tem uma razão para isso? Vocês visualizam como deve ser a Unimed daqui a alguns anos? Denise, eu acho que a Unimed Sorocaba, desde da sua fundação, especialmente quando ela se motivou e construiu um hospital próprio, ela sempre teve uma ideia de ser um serviço na cidade de alta qualidade e se diferenciar por qualidade. Isso sempre foi um DNA, esteve presente o DNA da Unimed. O nosso papel foi dar sequência a isso, fazer com que o propósito daqueles que iniciaram esse trabalho há 52 anos realmente fosse concretizado. Então, já existia sempre o nosso propósito. A gente assumiu sempre com o ideal de nos tornarmos um serviço de referência em saúde no país, e não mais só na região. O que muda, assim, para o cooperado médico, porque a gente sabe que ele estar confortável no trabalho também é importante, porque isso vai acabar passando para o cliente também, para quem é atendido, para o paciente, no momento às vezes mais sensível. Então, o que muda também para ele, né? Qual que é o diferencial da Unimed Sorocaba para esse profissional? Especialmente para o médico, hoje a Unimed Sorocaba oferece a melhor condição de trabalho em todos os sentidos, seja de remuneração, seja de estrutura de diagnóstico, seja também na condição de internação. Então, aqueles médicos que precisam, por exemplo, de tecnologia, tem no Hospital da Unimed Sorocaba o melhor hospital da cidade, com equipamentos novos, modernos, e nós investimos muito. Para você ter uma ideia, nós investimos só em equipamentos médicos com tecnologia, ligados mesmo à assistência, mais de 12 milhões nos últimos 3 anos. Então, isso dá para o médico uma condição de trabalho boa, além de uma remuneração adequada. Então, a gente acha que isso faz com que ele se motive a estar conosco e prestar os melhores serviços aos nossos clientes. Você é médico oncologista, então Sim. você consegue ter a visão de consultório também. Você pensa nisso quando você está ali na sua função de gestão?
né, nos seus colegas que estão exercendo a atividade fim, como que eles devem se sentir para tratar o paciente, como que o paciente precisa ser tratado? Você une essas pontas com a função de gestão? Fundamental. O médico cooperado, ele nunca vai deixar de ser médico. Apesar de estarmos ocupando posições de gestão, nós vamos continuar sendo médicos. E as nossas decisões passam por esse mindset. Então a gente nunca deixa de ter uma decisão meramente pautada por questões associadas somente a desempenho financeiro. A gente tem sempre a questão do cuidado aos pacientes. A gente tem sempre um patamar ético para ser levado em conta. Então, quando a gente alia ética, essa vontade de cuidar das pessoas ao negócio, eu entendo que o negócio fica mais sustentável a longo prazo. Na minha visão, nada se sustenta sem qualidade. E essa qualidade não pode ser algo transitório, tem que ser algo perene. Então, nossas ações têm que se pautar por um bom cuidado pelos pacientes, é o primeiro passo. A gente tem que tomar conta também dos nossos médicos, garantir a eles condições de trabalho e remuneração. E aos nossos colaboradores. Nós temos 2.800 pessoas que trabalham na Unimed Sorocaba. Então, essas pessoas têm que estar motivadas e a gente tem que cuidar de quem cuida. Então, hoje, para os colaboradores, nós temos hoje os melhores pacotes de benefício, o melhor salário da cidade. Então, a gente entende que está fazendo nosso papel enquanto instituição de saúde. Agora, também você acabou citando a questão da tecnologia. Como que isso está sendo aplicado? Tanto no atendimento, quanto também nas cirurgias, procedimentos? O que isso vai facilitar para a vida do paciente? Denise, hoje tecnologia e inovação é fundamental. Então eu vou começar dizendo através da assistência. Então a tecnologia, principalmente ligada a diagnóstico, então equipamentos muito mais precisos para fazer diagnóstico, para ter imagens melhores. Isso foi um investimento que a gente fez, né? Investimos no parque de imagem, primeiro passo. Equipamentos que propiciem cirurgias menos invasivas. O futuro vai ser cirurgias cada vez menos invasivas, com recuperação rápida, com pessoas sendo tratadas com pequenos procedimentos, grandes procedimentos feitos através de intervenção, procedimentos minimamente invasivos. Então, o que nós fizemos? Investimos num parque, investimos bastante. Todas as nossas salas cirúrgicas hoje têm equipamentos de videolaparoscopia de primeira geração, monitores que hoje somente grandes hospitais de São Paulo, como Sírio, Einstein, nós temos. Então, para garantir ao médico uma condição de trabalho muito boa e também ao paciente uma segurança que ele vai fazer uma cirurgia segura e ele vai se recuperar rápido. E eu acho que o grande investimento nosso, nesse sentido de tecnologia e inovação ligada à assistência, é o uso da cirurgia robótica, que nós vamos começar agora, já no comecinho de janeiro. Então, eu acho que isso é um ponto. Do ponto de vista do resto, que eu acho que impacta também os clientes, são a tecnologia associada à jornada digital do paciente. Ninguém quer sair mais carregando papel do lugar para o outro, batendo carimbo numa unidade, voltando para outra. Isso dá para ser feito do ponto de vista eletrônico. A gente precisa valorizar o tempo das pessoas. Então, as pessoas marcarem. Hoje a dificuldade que você tem em ligar, pegar um telefone, ligar, esperar alguém atender no consultório, marcar, você pode fazer isso marcando através do aplicativo, consultas, exames, você tem como solicitar procedimentos, tudo pelo aplicativo. Então, eu acho que isso é você também melhorar a parte administrativa associada a uma melhora de experiência do paciente. Trazer agilidade, né? Eu acho que hoje o tempo, ele corre, né? Cada vez mais. Agora, eu vou voltar nessa questão da robótica, gente, porque a gente conversava um pouco antes e o Dr. Gustavo me explicou, as metas são altíssimas. Ele já quer no primeiro ano, está estimando aí umas 200 cirurgias com os equipamentos de robótica e aí para o terceiro ano passando para 500 cirurgias.
Agora, quando a gente pensa em robótica, logo a gente lembra daqueles filmes, né, de ficção científica, aqueles equipamentos, mas na prática, como funciona isso, essas cirurgias? Isso representa mais segurança para o paciente, para o médico, para a equipe cirúrgica? Explica para a gente. E uma outra coisa também, tem mão de obra para isso? Muito bom, vamos lá. Eu vou começar qual que é a cirurgia robótica assistida. Então, o médico ele fica numa plataforma ao lado do paciente, mas ele vai operando usando como se ele estivesse usando um joystick Videogame. de um videogame. E você tem um robô que a gente faz a incisão e coloca as pinças com os braços do robô dentro da cavidade do paciente. A cirurgia robótica, ela garante uma precisão muito grande nos procedimentos. Então, o médico, primeiro, ele tem uma visualização perfeita. Quando ele coloca a câmera, ele consegue enxergar detalhes dentro da cavidade que, às vezes, ele não conseguiria enxergar com a cirurgia aberta ou mesmo com a cirurgia videolaparoscópica. Ele tem mais precisão. Então, em alguns locais do nosso corpo, como a região da próstata, que é uma região na região pélvica, outras cirurgias pélvicas, a facilidade de acessar isso melhora muito mais a performance do cirurgião. Ele vai fazer cirurgias mais precisas, menos invasivas, lesando menos outros tecidos. Então, esse é o princípio. Então, o médico fica ao lado e você faz essa intervenção. Não é o robô quem opera é o médico. O robô auxilia o médico, melhorando a capacidade dele de fazer procedimentos cada vez mais precisos, né? Então, esse é o ideal. Aí você me perguntou de um outro ponto. Aqui que várias cirurgias, elas podem ser feitas por cirurgia robótica ou videolaparoscópica, né? Hoje, a evidência científica de superioridade, ela está muito focada em cirurgias pélvicas e de próstata. Porém, a gente acredita que a evolução vai levar a uma ampliação de cirurgias que tenham benefícios com cirurgia robótica. Porém, a gente tem um perfil de cirurgias muito apropriadas para a cirurgia robótica. Os pacientes se recuperam muito rápido. Por exemplo, pacientes que antigamente faziam uma cirurgia aberta de próstata, ficava 3, 4 dias internados, hoje, com cirurgia robótica, tem locais em São Paulo operando cedo e dando alta no fim do dia. Recuperação em 24 horas para a grande maioria dos pacientes. Então, isso permite bastante ganho, né? Mão de obra. Mão de obra. Nós já temos pelo menos 4 médicos que já saem de Sorocaba e vão operar em São Paulo, nos hospitais. Porém, nós já fizemos um planejamento de treinamento, tem 20 médicos já sendo treinados nessa primeira fase. O treinamento é importante, Denise, porque para fazer a cirurgia robótica, eles têm que ter completado todo um treinamento e eles têm que ter feito, no mínimo, 10 cirurgias assistidas com um outro profissional. O nome é o proctor, né? É um profissional treinado, habilitado para ensinar e ele opera as primeiras 10 cirurgias daquele médico junto. Então, ele ensina na prática. O médico só pode operar sozinho depois de ter cumprido toda a fase de treinamento. A primeira fase é treinamento na plataforma e depois de ter feito as 10 cirurgias assistidas com o médico proctor, né? Caminhando já para o fim, eu sei que a gente até poderia ficar aqui explorando um pouco da sua experiência, até mesmo como gestor ou mesmo no consultório, que eu acho que também deve ser extremamente rica e interessante com esse ponto de vista de dentro, né, de um sistema de saúde mesmo, como funciona, né? Às vezes a gente olha de fora e a gente não sabe nem metade dos dilemas, né, que eu acredito que um gestor ali enfrenta em algumas decisões. Eu acho que fica para uma outra conversa isso, que deve ser muito interessante também, doutor. Eu sei que o senhor tem sonhos, né? Eu percebi que o senhor fala muito em números, fala em projetos, você consegue visualizá-los ali. Queria que você falasse, daqui a um curto espaço de tempo,
Eu sei que você imagina trazer aqui, de repente, uma extensão, um polo da Faculdade Unimed. Eu sei que você também pensa num centro de terapias para atender algumas demandas. Quais são os seus sonhos aí, a gente já finalizando? Acho que os sonhos são, num próximo momento, concretizado tudo isso. Eu tenho um grande sonho, eu sou oncologista, né? Então, a gente tem hoje uma dificuldade ainda de tratamento fragmentado do paciente com câncer, especialmente o paciente adulto, né? Então, o meu sonho é que a gente, numa próximo momento, a gente invista num centro completo, um Cancer Center, Unimed Sorocaba, para atender clientes de uma forma excepcional, com todos os recursos necessários, com condições de cirurgia, tratamento de radioterapia. Então, a gente quer fazer um Cancer Center completo. Outro ponto que eu acho que é importante a gente olhar para o futuro e todas as grandes instituições cresceram e melhoraram sua performance investindo também em educação. Então, ensino e pesquisa, hoje nós temos o Instituto de Ensino e Pesquisa, mas ele precisa ampliar suas atividades. Então, fazer da Unimed Sorocaba um polo de alta tecnologia em saúde, em serviços de excelência, que atenda os pacientes de uma forma completa, e eu acho que aliado a uma plataforma de ensino e pesquisa. Quanto mais você traz de ensino, mais os profissionais se capacitam, eles melhoram cientificamente, tecnicamente, e você colabora também com a sociedade, disseminando conhecimento. Então, esses seriam os meus sonhos por um período curto agora. Eu acho importante frisar também que quando a gente está falando de Unimed Sorocaba, a gente está falando de algumas cidades aqui da nossa região, então eu vou citá-las: Araçoiaba da Serra, Boituva, Capela do Alto, Iperó, Mairinque, Piedade, Pilar do Sul, Porto Feliz, Salto de Pirapora, Sorocaba, Tapiraí e Votorantim. São essas as cidades da cobertura quando a gente fala Unimed Sorocaba, né? Inclusive com atendimento descentralizado também. Como eu falei, se fosse para a gente ficar aqui falando, teria muito tempo, Denise, e certamente não ia terminar. Deixa eu falar rapidamente assim. Você falou, nós também temos um plano de descentralizar em algumas cidades, em algumas regiões, atendimento também. Hoje, alguns clientes que vivem em Boituva, Porto Feliz, aquela região, eles estão, do ponto de vista geográfico, distantes. Então, a gente quer, talvez, ter algumas estruturas lá que propicie mais trabalho aos médicos, melhor condição de atendimento dos clientes, né? Então, nós ainda temos um olhar também para as cidades da nossa rede de abrangência. De cobertura, né? Eu preciso falar para vocês, às vezes você está aí assistindo, você não sabe dos bastidores, né? Mas o que mais me chamou a atenção é que o Dr. Gustavo, ele tem os números na cabeça dele. Então ele tá com a colinha aqui, mas ele não olhou, nem quando ele estava conversando antes. Você gosta muito do que você faz, né? Eu gosto muito, acho que eu me realizo fazendo as coisas acontecerem. Então, para mim fazer as coisas acontecerem ser um realizador é um prazer muito grande. Obrigada pela sua participação. Obrigado. A gente então conversou com o médico oncologista Gustavo Ribeiro Neves, ele que é o presidente da Unimed Sorocaba. Ele falou um pouco dos avanços, dos trabalhos que foram feitos e que ainda serão feitos num curto espaço de tempo. Eu fico por aqui.